dia. Eu sou a Sandra, psicóloga, diretora de recursos humanos aqui da Prefeitura. E hoje estou bem acompanhada aqui pela Mônica. Obrigada, Sandra. Bom dia, pessoal. Meu nome é Mônica, eu sou analista de recursos humanos da Prefeitura. Peraí. Eu sou a Mônica, analista de recursos humanos da Prefeitura de Bauru. Também sou psicóloga, né? E especialista aí em psicologia organizacional e do trabalho. Obrigada, Mônica. E aqui também tem a Josi comigo. Bom dia, eu sou a Josiane, sou diretora da divisão de concursos do Departamento de Recursos Humanos, sou formada em técnico em RH, tenho uma graduação em letras e MBA em gestão pública. E estou muito feliz por estar aqui hoje, acompanhada dessas pessoas maravilhosas, pessoas que me inspiram, para falar um pouquinho sobre trabalho, o amor pelo trabalho, a paixão pelo trabalho. Muito bom. Então, eu começo perguntando assim, fazendo uma reflexão, na verdade, né, sobre esse tema. Será que alguma vez vocês, meninas, já acordaram e sem vontade de ir trabalhar, né? Em algum momento, aquele, ai meu Deus, será que eu preciso ir trabalhar mesmo hoje? Já teve dia que passou a semana e não chegava a sexta-feira logo, sextou, né? E a gente ficava com aquela sensação, meu Deus, essa semana está demorando demais para acabar. Aquela pessoa, vocês já foram essa pessoa que se dispersaram facilmente no trabalho, fazia de tudo para fazer outra coisa, nunca estava ali focada, envolvida naquilo que está fazendo? É um tipo de pessoa que encontra problema para tudo, quando pede alguma coisa, pode fazer isso para mim? Ah, mas não vai dar. Não, mas isso, né, tipo, desse jeito... É do tipo que se sente que perdeu a motivação pelo trabalho? Então, aquelas pessoas que responderam sim a algumas dessas questões ou a todas essas questões, é um momento, é para vocês que nós estamos fazendo esse nosso bate-papo, essa nossa primeira live pela EGP. Vamos pensar um pouquinho sobre isso, porque essas situações é que, na verdade, é um indicativo de que estamos desmotivados no trabalho. E uma pessoa desmotivada, como é que ela vai se apaixonar? Como é que ela vai se dedicar? Como é que ela vai expressar sua afetividade ou seu amor por aquilo que está fazendo, né? A vida começa a ficar sem sentido, né? Então, pensando nisso, nós começamos a estudar um pouquinho sobre esse tema, né? Como que a gente faz para desenvolver o nosso amor pelo trabalho, né? É possível? Se eu já estou nessa situação de não ter vontade de ir trabalhar, de na minha semana não passar, de acordar desmotivado, desanimado, ainda tenho chance de me sentir apaixonado pelo meu trabalho? E aí, pensando nisso, e estudando um pouco sobre o assunto, eu vou perguntar para a Mônica. Mônica, amor e paixão pelo trabalho é a mesma coisa? O que você pensou sobre isso? O que você estudou sobre isso? Então, gente, a gente fala muito em amor, né? O tempo todo. A gente fala em amor, mas a gente acaba nem pensando, nem conceituando o que é o amor. Falamos também muito de paixão. Afinal de contas, o que é o amor e o que é a paixão? Né? A gente vive, não conceitua, não reflete, vai vivendo assim. Talvez quando a gente pensa até na palavra paixão, a gente pensa em uma coisa muito intensa. É algo muito intenso, né? Paixão é algo intenso. Na verdade, vamos começar pelo amor. Tá? O amor é uma experiência nossa, da nossa consciência. É tudo aquilo que a gente experimenta e de como a gente se vincula com algo. De que forma a gente vincula com alguma coisa, ou pessoa, ou objeto. Então, o amor, na verdade, é uma forma de vinculação. É como que eu faço isso. A gente sabe que tudo que a gente vive, tudo que é vivido, é uma experiência da nossa consciência. E ela é guardada na nossa memória. Tudo que a gente vive, as experiências são guardadas aqui, ó, na memória.
Mas a gente sabe também que nem tudo a gente lembra, não é verdade? A gente não lembra de tudo. Tá lá guardadinho, mas você não lembra de tudo. Por isso que essas experiências às vezes interferem no nosso dia a dia. A gente No fala, nosso da dia a onde que eu tô dia. tirando isso? Fica Né? ali guardadinho. E o que marca a nossa experiência, na verdade, é uma vivência. Então, aquilo que marca, o que você viveu, é uma vivência sua. Então, a vivência, na verdade, ela fica lembrada o Registrada. tempo todo. Em outras Isso vai palavras- interferindo no nosso Em outras dia a palavras, a dia. gente pode chamar isso de celebração, comemoração, e alguns autores chamam de vivência. É uma experiência concreta. Então, é exatamente isso. Aquilo que fica de concreto, que te marca, e que alguns autores falam que é um eco da experiência. É aquilo que ressoa, certo? Sim. Então, é fato que as experiências mais significativas, que vão construindo a nossa personalidade, vão moldando o nosso jeito de ser. Então, isso tem a ver com o trabalho. É no trabalho que a gente tem essa vivência, essa experiência do trabalho. É no dia a dia. O trabalho, de certa forma, nos afeta dessa forma. Então, pensando no trabalho, o trabalho é uma forma de experiência, e de que forma, então, a gente está se vinculando com ele? Então, acho que essa é uma pergunta boa para a gente refletir. Qual é a forma, qual é o modo que eu me vinculo ao trabalho? Como que eu estou fazendo isso? Tem tudo a ver com os detalhes da motivação que a Sandra falou. Como eu me vinculo, eu posso ser motivada ou não em relação a esse trabalho. Se eu me envolvo, né? Se eu me dedico, se eu tenho um espaço para trabalhar, se eu tenho... Como que são as relações, né? Nesse trabalho. Como são essas relações? Pensando aí, então, numa existência saudável. Eu me relaciono como com esse trabalho? Como é essa minha existência em relação ao trabalho? Existe aí um equilíbrio de vida? Quando a gente fala em equilíbrio, então, a gente tem que pensar em vários pilares de sustentação. Né? Como que é a nossa inter-relação? Como que eu me relaciono com a minha família, meu marido, esposa, filhos? Como eu relaciono com o meu amigo, meus amigos, com os meus colegas de trabalho, com a minha equipe? Tudo isso tem a ver com esse modo de existência. Ela pode ser saudável ou não, dependendo da forma que eu me vinculo. No caso aí, como que o amor que eu me vinculo, né? Tem a ver com isso. Então, gente, nesse sentido, a gente retomando esse modo de viver saudável, o trabalho tem um papel fundamental, porque ele funciona como mediador da nossa saúde, seja qual trabalho for, qualquer trabalho. Posso trabalhar na minha casa, posso ter um trabalho que eu tenho que sair todo dia, né? Sair, trabalhar, eu tenho uma equipe. Como que eu me vinculo com esse trabalho? O trabalho, ele media a nossa saúde, né? E ele funciona como um operador fundamental da nossa própria construção como pessoa, como sujeito. Olha que importância. Eu me construo a partir dessa relação que eu tenho com o trabalho. Por isso que existe o ditado, né? Que o trabalho enobrece a alma, né? Porque ele nos faz se sentir mais gente. Sim. Como que esse meu jeitão, essa construção do meu jeitão tem a ver com o trabalho. Nesse sentido, então, não sei se eu posso continuar, o que é a paixão? Sim, pode continuar. Porque a gente está falando de um amor enquanto sentimento e agora você vai falar o que é a paixão. A paixão, eu vou até falar um pouquinho rapidinho aqui da palavra, ela deriva da palavra pachem, que significa padecer, que por sua vez deriva de patos, que tem a ver com emoção, sofrimento, doença e, consequentemente, patologia. Então, assim, paixão é algo quando a gente fala paixão, intensidade. Já vem isso na nossa mente, né? Isso mesmo. Paixão é uma vivência que se manifesta em diferentes períodos da nossa vida. A gente não tem controle sobre isso, gente. Direcionada a determinados objetos ou objetivos, metas, que mobiliza a gente de forma tão intensa, geralmente prolongada, porém a paixão é finita. Ela acaba. Então, a paixão ela é muito intensa, porém ela acaba. Diferente aí do amor.
é uma vivência tão complexa, duradoura, é uma exaltação vivencial. É aquilo que parece que só existe aquilo. Toda a nossa personalidade, ela é direcionada àquele objetivo, àquele objeto. Tamanho e intensidade. Tamanho e intensidade. Por exemplo, com o trabalho. Pode ter em várias, né, como eu disse, em vários pilares aí da vida. Pode ser pelo trabalho, pode ser por outra forma de vinculação. O foco dessa pessoa é uma única direção. Então, é uma mistura aí de sentimento e emoção. O sentimento, porque é algo, quando a gente sente alguma coisa, pode ser é um pouco mais demorado. A emoção é uma coisa rápida. Então, é misturado ali, é uma mistura muito confusa, na verdade. Sentimento é uma base, Uma né, base. que pode ser estável e que pode permanecer pela vida toda. E a paixão é uma emoção que ela é um vento que sopra, né? Que ela vem, vamos dizer assim, que iluminar aquela situação, porém, quando a intensidade é muito forte, ela pode causar uma patologia. Pode porque ser a própria patológico. a palavra diz que é uma patologia, vem do patos, né? E pensando nisso, fica uma pergunta aí. O que você sente pelo trabalho? É amor ou paixão, né? Lembrando que o apaixonar-se, quando de forma muito intensa, são os chamados workaholic, né? Aquela pessoa que vive trabalho e que, de repente, pode estar fugindo de algo, chamada fuga, né? Você se dedica tanto para aquilo, para esquecer os outros pilares da vida. Porque, como a Mônica mesmo disse, a nossa vida, ela tem vários pilares. Então, nós temos uma vida familiar, nós temos uma vida social, nós temos uma vida de lazer, de cuidados com a própria saúde e tudo mais. E como é que a gente administra tudo isso? Aproveitando a reflexão da Mônica, nós somos um ser chamado de biopsicossócio-espiritual. Exatamente. Então, é um ser que cuida do seu biológico, enquanto estrutura física, saúde, cuidados pessoais. É um ser psicológico, enquanto cuida das suas emoções, dos seus sentimentos, da sua forma de sentir e de pensar. É um ser social, enquanto um ser que se relaciona no trabalho, com a família, com os amigos. E é um ser espiritual, enquanto propriedade única do ser, enquanto um ser criativo, um ser que aprecia a natureza, um ser que contempla, um ser que pode, inclusive, ter uma religiosidade, né? Uma capacidade de amar a vida incondicionalmente. Então, esses 4 pilares, eles precisam estar harmoniosos. E quando eles entram em desarmonia, a gente está, na verdade, correndo o risco de vida, o risco de saúde, né? Nossa saúde pode estar desestruturada. Exatamente. Aí é o equilíbrio, né, Sandra? A busca... A gente fala que é o equilíbrio da vida, né? Que é a existência que flui. Tem um autor que fala, a existência que flui. Flui nesses diversos patamares aí que você acabou de falar. Então, vamos lá. A Mônica perguntou como estão nossos sentimentos pelo trabalho. Ai, Mônica, não é nada disso. Ó, eu, ao contrário de tudo isso. Eu não tenho vontade de trabalhar, eu não tenho vontade de, enfim, de terminar. Eu quero que termine logo a semana. Como é que é isso, né? E aí, Josi, como que a gente faz, então, para se motivar no trabalho? Você tem alguma sugestão? Antes de você falar de uma experiência pessoal que a gente vai falar um pouquinho mais, o que você acha que a gente pode fazer para se motivar no trabalho? Bom, com as contribuições da Mônica, eu fiquei até aqui refletindo. Se eu sou apaixonada ou se eu amo o meu trabalho, né? Não só este atual, mas todos os outros que eu já tive a oportunidade de ter a experiência no meu dia a dia. E eu acho que a gente precisa refletir todos os dias o quanto este trabalho que eu tenho está me fazendo bem. Então, assim, eu acho que acordar e refletir sobre o seu trabalho antes de você ir para ele já é um primeiro passo. Eu estou feliz onde que eu estou? Eu me sinto motivada? Eu tenho oportunidade de expressar as minhas vontades, as minhas ideias? Eu sou vista? Eu tenho valor para a equipe? Tem comunicação? Isso está me fazendo bem?
Se a resposta for sim, eu acho que você, mais do que qualquer outra pessoa, você está motivado. Então, isso te faz bem. Se a resposta for não, eu entendo que você precisa ou encontrar meios de mudar essa situação, ou então você procurar um outro emprego que vá te motivar. Porque a gente tem o hábito de ficar assim, mas lá eu não sou muito valorizado, mas lá eu não tenho isso, mas lá eu não tenho aquilo. Mas até que ponto a gente está fazendo alguma coisa para mudar? Então, assim, eu penso assim, que a maior responsabilidade é nossa. A gente normalmente joga para a equipe, né? Porque a minha equipe não me valoriza. Mas você se valoriza? Você está buscando esse meio, essa oportunidade de melhorar como profissional e como ser humano? Eu falo assim, que eu acredito que o maior motivo da alegria de trabalhar, de ter esse amor pelo trabalho, que eu acabei de descobrir que eu não sou apaixonada, eu amo, eu já fui apaixonada, hoje eu amo o meu trabalho, é realmente um indivíduo, ele. Então, assim, eu sempre busco em mim. Todos os dias de manhã eu acordo e falo, hoje vai ser melhor que ontem, hoje eu serei melhor do que ontem, e eu me motivo, todos os dias eu vim trabalhar, eu venho ouvindo música, quando não uma prece, porque eu acho que cada um dentro do seu método de vida tem que encontrar uma forma. E eu acredito que nós possamos sim ser pessoas movidas pelo amor ao trabalho. É o que nós chamamos hoje, né, Josi, de ser protagonista da sua própria vida, né? O responsável pela sua própria vida. Temos que tomar cuidado porque a nossa mentalidade tem uma tendência a gente culpar as pessoas e situações, né? A gente atribuir problemas no local onde a gente trabalha, na cidade onde a gente mora, no país onde a gente vive, e assim por diante. E aí nós perdemos a autorreflexão, né? Aquilo, qual é a minha responsabilidade sobre tudo isso? Exatamente. É uma relação de troca, né, gente? Não é só o outro lado. O que eu estou fazendo também? Exatamente. É uma relação de troca. E no caso aí, até vendo a fala da Josi, ouvindo, é maturidade, né, Josi? O amor, é amor que eu sinto pelo trabalho, é o equilíbrio, é algo de, né, é uma troca harmoniosa aí da sua relação com o trabalho. Exatamente, é o que eu falei. Teve momentos da minha vida que eu falo que eu fui apaixonada pelo meu trabalho, que eu, se pudesse, ficava até as 22, 23 horas aqui, trabalhando, produzindo, mas como uma forma de fuga, como a Sandra mesmo disse, de alguns outros momentos de outras áreas da vida que eu não queria enfrentar, eu queria escapar, fugir, então eu usava o trabalho como motivo. E isso começou a causar outros problemas emocionais, físicos, então manchas pela pele. Mas não era o trabalho que estava me ocasionando isso. Na verdade, eu usava o trabalho para fugir dessas situações. E a partir do momento que a gente descobre que há a possibilidade da gente enfrentar isso e ter um equilíbrio, que eu acho que é uma coisa mais importante. Cumpra a sua jornada, faça dentro da sua jornada o máximo que você pode produzir, com amor, com zelo, com dedicação, com respeito. Mas chegou o fim da sua jornada, a gente também precisa se desligar. A gente precisa falar, agora eu vou ter um momento comigo, com a minha fé, com a minha religião, com a minha família, com meus amigos. Porque, o que a Sandra falou, né, a gente tem que ter um equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. Só assim a gente vai deixar de ser apaixonado pelo serviço e amar. Muito bom. Então, uma primeira dica, vamos dizer que a Jorge já deu várias dicas aí, mas nós começamos, quando a gente está se sentindo desmotivada pelo trabalho, é descobrir o que nos deixou assim. Em qual momento isso começou? Quais são os fatores? Esse momento é um momento não protagonista, mas é um momento meio projetivo da nossa vida que a gente vai começar a pontuar os problemas. É a mesa, é o chefe, é o tempo, é a distância, até a gente chegar, foi aquele dia. Foi aquele dia, foi aquela situação, foi aquele contexto que eu estava vivendo, de desmotivação, de falta de reconhecimento, de falta de apoio, de falta de autonomia, né? Quando a gente começa a identificar o que nos deixou chateada, nós temos que passar desse momento de causa, descobrimos uma causa, um momento, e vamos para o momento seguinte, que é o que a Josi já começou a descrever, de sermos protagonistas da nossa história. Então, de começar a pensar, mas o que o meu trabalho
me ajudou? Em que momento o meu trabalho me ajudou? Né? E vamos começar a segunda dica, relembrar os aspectos positivos do trabalho. Né? Então, o que esse trabalho me favoreceu? Onde que ele já me auxiliou no meu crescimento? Né? O que eu já conquistei por meio dele? Então, temos que ir para esse segundo momento de relembrar os aspectos positivos. Né? E aí podemos também relembrar o que nós estamos tendo de bom, apesar dos problemas. Então, poxa, mas todo dia eu recebi um elogio, eu recebi um reconhecimento, eu recebi uma tarefa, eu recebi, né, um momento, eu tive uma oportunidade de executar ali um determinado projeto que é da minha alçada, que é do meu conhecimento, da minha competência. Então, eu vou para esse terceiro momento, de reconhecer o que, apesar de tudo, ainda está bom. Tá? E aí tem uma palavra que agora está sendo muito usada aí, né, como um momento inspirador, que é a palavra gratidão. Eu sou grata por o que eu tenho, por aquilo que eu tenho. A gente nem sempre tem tudo que quer, né, Mônica? Com certeza. Nós não temos, Jô, Não. tudo que a gente quer? Não. Não. E aí tá a graça do negócio, não é, gente? Eu acho que isso é mais ou menos que nem o conhecimento. O dia que a gente achar que a gente sabe tudo, estamos mortos. Muito bem. Então, assim, a gente sempre vai querer algo a mais, vai buscar algo a mais. Isso faz parte da vida. Eu acho que é isso que nos motiva também a sempre buscar algo a mais. E os administradores diriam que a necessidade a gente cria, né? Então, a gente cria necessidade o tempo todo, tanto necessidades materiais, físicas, biológicas, psicológicas, sociais, enfim, a gente cria necessidade. Mas precisamos ser grata por estarmos onde estamos, por conquistarmos o que já conquistamos até agora, né? Aprendemos a refletir e a valorizar quem já somos, onde estamos e o que conquistamos, né? Então, e começar a cuidar, a estimular a gratidão em nossos corações. Então, essa é uma outra dica, né? Nossa quarta dica aí, para a gente voltar a resgatar esse sentimento de motivação. E mesmo, né, tem até um comentário aqui, acho que mesmo nas condições diversas, a pessoa pontua aqui, ó. Vou falar a fala dela. Vale pontuar que as condições pelo mundo são as mais diversas possíveis. No mundo, nem todos são providos das mesmas armas para concorrer ao trabalho. Então, tudo que a Sandra falou aqui, mesmo nas condições mais adversas. Porque não é? o nosso desafio justamente Realmente, é esse. Realmente, né, as condições não são as mesmas para todos. Nesse concorrido mundo do trabalho. Mas o ser humano pode fazer a diferença. Essa é a fazer a grande diferença, né? Porque eu falo assim, olha, ser motivado quando tudo ajuda é fácil. O desafio é ser motivado quando nada ajuda, quando as condições não favorecem. Isso é possível? Sim, para o ser humano. Por isso o ser humano é o único ser espiritual. É o único ser capaz de usar suas propriedades, suas habilidades para conseguir despertar, fazer valer essa motivação novamente, né? E aproveitando, Mônica, essa questão da fala que você reproduziu de alguém que está aqui participando. Né? eu Legal. digo assim, Obrigada, viu, gente? Que a gente não pode se apegar às dificuldades como desculpa. Eu acho Sim. que as dificuldades, elas existem, muitas vezes não são fáceis, às vezes não é apenas meramente a falta de um equipamento, não é meramente a falta de um material, mas às vezes são problemas emocionais, financeiros. Isso existe, acho que na minha vida, na vida da Sandra, da Mônica, de qualquer outro colaborador da nossa equipe, das pessoas que estão assistindo, dos quase 6 mil servidores. Eu acho que a gente tem muito isso de usar o que falta como limitador para a nossa ação. Mas eu acho que daí é a questão da falta do amor pelo que se faz. Porque quando a gente tem amor, acho que a gente faz com 8 ou 80. Muito bem. E Isso essa mesmo. falta de amor, às vezes, né, colocando aqui, tem mais a ver o modo que ela se relaciona com isso, com o Exatamente, trabalho. como ela com vive alguma isso. vivência que ficou, Negativa, às vezes. como a Sandra Exatamente. colocou, Né? né, com algo negativo, no caso. E pensando também sobre isso, nós temos o hábito também
de nos condicionarmos aos determinantes. Então, tem muitas pessoas que elas têm comportamentos de determinantes biológicos. Por exemplo, eu não consigo porque eu nasci nessa família que é assim, ou eu sou gordo, ou eu sou magro, ou eu sou negra, ou eu sou branca, ou eu sou... E aí os determinismos biológicos, né? Existem pessoas que às vezes não avançam por causa dos determinismos psicológicos. Eu sou depressivo, eu sou ansioso, eu sou desmotivado, eu sou desanimado. Né? Algo que já está sacramentado. Mas, na verdade, pode ser eu estou. Exatamente. Eu estou nessa fase. Estou, que é algo que eu posso mudar. Mas pode superar, porque não é um determinante. E tem os determinantes sociais. As pessoas, às vezes, se consideram... eu nasci em eu sou de uma família pobre, eu nunca vou conseguir ascensão, eu nunca vou conseguir crescer, eu nunca vou ter as mesmas oportunidades que as outras pessoas. E oportunidades se criam? Sim, se cria. Claro que alguns têm mais facilidades, porque todos esses condicionantes que a gente falou favorecem, né? Estão numa situação mais favorável, porque, de repente, moram numa família com mais condições e tudo mais. Mas não é impossível. Quantas pessoas... E aqui nós temos alguns exemplos com a gente, vieram de uma família pobre, simples, sem estudo, sem condições favoráveis, com condições desfavoráveis, muitas vezes, numa família com alcoólatras, numa família com drogaditos e assim por diante, e conseguiram alcançar o sucesso e conseguiram se sentir motivado pela vida e pelo trabalho. Então, nós não podemos nos acomodar com os nossos determinantes. Não existe um condicionante. Por sermos seres humanos, temos a possibilidade, a condição de nos superarmos, né, de irmos além das nossas condições. Exato. É fácil? Não, mas é possível. Né? Então, pensando nisso, a gente tem... finalizamos aí as nossas dicas com relação ao que mexe com a nossa motivação. Mas antes de eu falar alguma coisa, Mônica quer acrescentar, Josi quer acrescentar, porque eu vou falar dos hábitos que nos ajudam ao sucesso. Na verdade, assim, como a Sandra mesmo colocou, hoje eu falo assim que eu não consigo definir em uma palavra o que é o trabalho na minha vida. Porque ele me trouxe muitas coisas. Autorrealização, a oportunidade de ser exemplo para alguém. Eu acho que isso é tão gratificante, a pessoa olhar e falar assim para você, nossa, um dia eu quero ser que nem você. Porque eu vivi isso há 18 anos, quando eu já era jovem aprendiz aqui na prefeitura, e tinha alguns diretores, alguns chefes que eu olhava e falava assim, nossa, um dia eu quero ser diretor, um dia eu quero ser chefe, um dia eu quero ser servidor público. E pensa, tem 18 anos isso, né? E hoje eu estou aqui, então eu falo assim, que eu sou muito grata pelas primeiras oportunidades que me deram quando eu tinha meus 14 anos, de ser jovem aprendiz, de ser estagiária, de ser vendedora. Eu falo assim que o trabalho que eu mais aprendi foi ser vendedora, que é ter paciência, ter o sorriso no rosto, mesmo diante das pessoas mais difíceis de você lidar, né? Porque você precisa dela, ela é a sua fonte, você precisa daquela pessoa para você atingir a sua meta. Então eu falo assim que todos os trabalhos me tornaram a pessoa que eu sou hoje. Que apesar que eu ainda tenho muito para melhorar, eu sempre digo isso, mas eu já sou muito grata pela minha evolução como profissional ao longo desses 18 anos. Eu acho que o trabalho, ele tem que ser isso para a pessoa, ele tem que ser, primeiramente, uma autorrealização. Você tem que se sentir realizada. Eu falo que eu sou muito grata por tudo que eu passei na minha vida, por tudo que eu tenho, porque tudo foi conquistado com muito trabalho, com muita dedicação, com muito suor, mas principalmente por ter pessoas muito boas ao meu redor. Então, assim, eu sempre tive bons diretores, bons chefes e bons patrões. Foi sortudo, então? Já? Graças a Deus, eu sempre tive, assim, até pessoas mais rígidas, que a gente falava assim, que ia falar com medo, né? Chegava, a gente tremia e falava, eu tenho que falar com ele hoje. Mas isso foi bom, porque ensinou como eu tinha que me portar, como eu tinha que me direcionar àquela pessoa. Então, eu acho que isso tudo agrega. Dificuldades, muitas vezes eu já tive pessoas que eu não podia expressar todas as ideias. Mas de uma forma ou de outra, eu dava um jeitinho. Você tirou leite de pedra. Exatamente. E é isso. Como alguém colocou aqui, né?
que ela muitas vezes não pode tomar as atitudes que ela gostaria de tomar no ambiente de trabalho. Eu também, muitas vezes não pude, muitas vezes não posso. Mas assim, a gente tem que ser flexível e entender que horas que eu posso, que horas que eu não posso. E eu acho que o principal, a gente tem que ser leal com você, né? Então eu sou muito leal comigo, com os meus princípios e leal com a equipe. Então assim, a partir do momento que você entende que você já não pode mais levar aquela questão adiante, que você não pode interferir, tudo bem, ali não te compete mais. Mas você fez a sua parte até aquele momento. Então, eu acho que a palavra principal, eu acho que é a gratidão por tudo que você evoluiu, por tudo que você conquistou. E eu não falo só conquistas materiais. Eu penso mais na conquista como profissional, como ser humano. Eu acho que o mais importante, que o trabalho dá isso pra gente. A gente crescer como ser humano. E depois, lógico, as conquistas materiais são importantes? São, claro que sim, né? Você ter um teto, você ter o que comer, isso é muito importante. Mas, assim, eu acho que o mais importante é você sentir que você é importante para você e para os outros. Né? Você tem que, eu falo assim, primeiro aquele auto-amor. Eu me amo, eu amo o que eu faço, eu estou feliz. Se é assim, gente, com certeza você vai amar os demais, vai fazer os demais também felizes, e tudo vai fluir muito melhor do que você já chegar no seu ambiente de cara fechada, de mau humor, dando patada. É lógico, é todo dia que a gente chega sorrindo, apaixonada ou amando. Não, lógico que não. Mas as pessoas, a gente tem que entender que as pessoas não têm culpa de algum acontecimento da sua vida. E daí você tem que chegar e falar, bom, hoje não estou muito legal, você me desculpa, hoje eu não estou muito boa, eu quero ficar aqui no meu cantinho, vou produzir o que eu tenho que produzir. Isso faz parte do ser humano. Mas eu acho que a gente tem que ser grato pela vida e por hoje, diante de todo esse cenário que o Brasil e o mundo está passando, ter um emprego. Muito bom. A Josi falou de alguns pilares aí, né? Que é assim, sempre a gente tem a oportunidade de trabalhar naquilo que a gente gosta? Não. Mas quando isso ocorre, nós precisamos encontrar outros valores dentro da gente. Outras coisas que nos motivam. Então, a gente faz aquele trabalho por responsabilidade para a nossa sobrevivência e busca outras situações na vida para nos realizar. Aí, essas duas coisas juntas, sim, pode nos fazer sentir motivado pela vida e pelo trabalho. Esse é um ponto. O outro ponto que a Josi está falando é de um hábito que nos leva muito ao sucesso. É procurar ser proativo. O que é isso? Procurar ser protagonista da sua própria vida. É procurar identificar onde eu posso ser melhor todos os dias. Nós temos por costume também projetar no outro os problemas, né? Enxergar onde o outro precisa melhorar, onde o outro tem um comportamento negativo, onde o outro não está fazendo a sua parte, mas nós não paramos para avaliar muitas vezes onde eu mesma, preciso ser melhor. Então, ser proativo, né? Pensar antes de agir, não agir por impulso, por instinto, né? Por emoções negativas. E aí uma palavra que a Mônica trouxe para algum momento atrás, sobre a maturidade emocional, né? Procurar sempre formas maduras de nos relacionar no trabalho. E maturidade é ter o controle emocional. E só entrando nessa fala também, o outro é importante na nossa vida? Lógico que é. Porque o outro sempre está aí, para o bem e para o mal, né? Como até falou aqui, o inferno são os outros. É o Sartre que fala isso, comentaram aqui. É o Steve Henrique. Realmente, gente, o inferno são os outros. Mas o que eu faço com o que o outro pensa? Uhum. Na verdade, a grande... Os humanos se valem da religião. O grande, assim... O que a gente tem que fazer é exatamente isso. O que eu faço com que o outro fala de mim, pensa de mim, faz comigo. O que eu faço com isso? Entra aí na fala da Sandra. Né? O que eu faço com isso? Porque eu sempre estou em relação. Como eu quero ser, né? Como eu quero ser. Diante o que eu vou fazer pessoa. Com isso? Para eu crescer? Eu sei, vai ter pessoas difíceis, pessoas fáceis na nossa vida, como a Josi colocou. Pessoas difíceis que promover um crescimento, aí, por exemplo, na Josi, na gente que promove o tempo todo. O que você vai fazer com isso? Né? Muito bom. Então, ser proativo é um hábito. O nosso segundo hábito, nós estamos falando aqui o nosso tempo todo, é ter um objetivo na mente.
né? Você acordar, e a Josi deu muito bem esse exemplo, colocando assim, o que me espera hoje, o que eu pretendo hoje, né? O que esse dia veio trazer para mim. E qual o meu objetivo? Eu tenho que ter um objetivo para o dia, eu tenho que ter um objetivo para a semana, eu tenho que ter um objetivo para o meu final de semana, para as minhas férias, para o meu ano. Ah, eu vou trabalhar procrastinada. Não, não é nesse sentido de obcecado por um objetivo, mas no sentido de ter para onde ir, né? De ter um caminho a seguir. Sim. Então, é nosso segundo hábito. Nosso terceiro hábito diz respeito à administração do tempo, né? Como eu vou fazer para distribuir a minha agenda, o meu dia a dia, porque muitas vezes a gente fica, como a Josi disse, no trabalho, das 7 às 22, né? E todas as outras tarefas da vida, a gente deixa perdido. A gente deixa para outra pessoa organizar, Sim, né? exatamente. E nós temos as nossas, nós podemos sim terceirizar algumas coisas, mas momentaneamente, não definitivamente, né? Aí nós vamos para o nosso como nos relacionar, como a Mônica muito bem tem colocado aqui o tempo todo, né? Nós sabemos negociar, nós sabemos conversar com as pessoas, nós sabemos nos colocar no lugar da pessoa, ter a nossa comunicação empática, né? Que é muito difícil, a empatia é algo muito difícil. Estamos né? sofrendo isso Estamos nesse sofrendo momento, isso, exatamente. né? A nossa era agora, né? Nós já vimos isso numa tendência de recursos humanos agora de manhã, que vai se falar disso. muito da questão da empatia, empatia. se colocar no lugar do outro, né? Então, nesse momento que estamos vivendo de pandemia, muitas vezes a gente vê a nossa parte, não vê a parte do outro, né? Eu não quero passar álcool em gel na mão, mas o outro corre risco. Então, o meu querer está consequentemente ligado à saúde da outra pessoa, né? Então, será que eu tenho essa habilidade de me comunicar empaticamente com as pessoas, colocar no lugar do outro, saber ouvir, saber o momento certo de falar, saber como falar? Temos também que ir por um outro hábito que é de cooperação, de sinergia. A Mônica estava colocando sobre o conceito de amor no trabalho, e ela falou muito isso, né? Como é a minha vivência, como eu me relaciono. Então, existem pessoas que elas escolhem ser neutras. Eu entro mudo e saio calado do meu trabalho. Qual tipo de relação ela está estabelecendo, né? Tem pessoas que falam, eu vou fazer a minha parte e pronto. Mas qual é o tipo de cooperação que eu estou estabelecendo no meu trabalho? Se eu faço a minha parte e não penso em interagir com o outro, eu também deixo em desequilíbrio essa harmonia profissional, né? Então, a sinergia é muito importante. O que é ser sinérgico? É juntar a ideia dela com a ideia dela e criarmos uma outra ideia, né? Que eu vou dizer para vocês, estamos exercitando a sinergia nesse momento. Porque eu tinha uma ideia, a Mônica outra ideia, a Josi outra ideia, e nós estamos juntando, está saindo a nossa live de hoje, né? Que é o respeito pela forma de ser de cada um, mas sempre agregando valor no trabalho. Isso nos dá ânimo, isso nos dá motivação, né? E, por fim, o constante hábito de nos renovar. Então, se nós juntarmos todos esses hábitos que nós falamos aqui, a conclusão é que a gente chega num profundo amor próprio e num amor intenso pelo trabalho e pelas pessoas que nos circundam, né? É um presente mesmo da vida, trabalhar com as pessoas, não é por acaso onde nós estamos trabalhando, com as pessoas que estamos trabalhando. Sim. Tudo isso faz parte, né, do nosso crescimento, da nossa aprendizagem e, mais ainda, da nossa missão enquanto seres humanos, né? Este é o sentido da vida e do trabalho. Então, quero passar a palavra para vocês para a gente finalizar, né? Como que
como que nós podemos concluir esse nosso bate-papo, que nós podemos deixar de mensagem para as pessoas que estão nos assistindo. Quantas pessoas estão aí nos assistindo? 34 Tem vários. neste 34? momento. Que legal, que legal. Bastante Gente, obrigada, comentários, viu? Então, obrigada, né, Obrigada. primeiramente, pela participação. A gente sabe que, às vezes, existem outros fatores limitantes para as pessoas participarem. Então, a gente vai deixar também um vídeo no YouTube depois para vocês poderem assistir. Porque a gente sabe que algumas pessoas estão no trabalho, sem condições, sem acesso à internet, com várias tarefas, no atendimento. Então, a gente vai disponibilizar esse material para vocês no YouTube, para que vocês possam depois aproveitar, tentar absorver alguma coisinha, né, seja o mínimo possível do que foi dito aqui, para que vocês também façam parte dessa experiência nova nossa, porque a gente faz isso não só pela gente, mas sim por vocês, na verdade. A gente não quer que essa situação que o Brasil está passando, que o mundo está passando, nos esfrie, nos distancie. Então, a gente está encontrando meios para continuar com vocês o mais próximo possível, não fisicamente, mas digitalmente. Muito obrigada, Josi. Imagina. É uma forma da gente se manter informadas, né? Estimulando o nosso conhecimento, né? Exatamente. Obrigada, Josi. Imagina. É isso mesmo. Para finalizar, A Josi já falou tudo, concordo. Eu acho que é isso mesmo, gente. E esse momento aqui, acho que é mais uma possibilidade de reflexão, né? Que a gente não para, às vezes, para refletir. Mas é um momento que a gente proporcionou, até para nós, né? Um momento de reflexão para vocês. Em relação aí em relação à sua afetividade e o seu trabalho, né? O que você sente, como você está, parar um pouquinho e olhar para dentro de você, né? Parar nesse momento e olhar para você, em relação aí à sua atividade no trabalho. É isso, gente. Eu acho que esse momento é de reflexão. muito bom, Mônica, obrigada. Muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada. Viu? Muito obrigada. E aí eu desejo a todos vocês assim um ótimo dia de trabalho, uma ótima semana, que o nosso assunto seja inspirador para mais uma semana que se inicia, que nós consigamos realmente refletir sobre o sentido do nosso trabalho. Para que trabalhamos? Para que trabalhamos neste lugar, com estas pessoas, né, neste momento atual? Somos realmente privilegiados por termos um trabalho, né? Que sejamos iluminados nessa nossa nova semana. Desculpem as nossas falhas, nós somos amadores nesse assunto de fazer uma live, de tecnologia, mas aqui tem muito amor, muita vontade no trabalho de tentar nos conectar com vocês de alguma forma. Obrigada, ótima semana para vocês e que sejamos apaixonados moderadamente pelo nosso trabalho. Obrigada, gente. E só para concluir, né, agradecer o pessoal da comunicação que nos apoiou para realizar essa live, que fez de uma forma bem Amadora. simples. E eles nos possibilitaram esse ambiente adequado, essa estrutura. Então, agradecer a colaboração da equipe de comunicação, que é mais uma parceira da Escola de Gestão também da Prefeitura, do RH, e que provavelmente outras lives possam acontecer. Com certeza. Muito obrigada. Nosso abraço também à Adriana, que não pôde estar com a gente, está com Exatamente. problemas de saúde, mas amanhã, se Deus quiser, já estará conosco, tá? Obrigada e bom dia.